Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esta quinta-feira da educação no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre contação de histórias e como ela interfere na aprendizagem dos nossos pequenos. Estou aqui com a Luciana Bonfanti e também com a Veridiana Valarciota, minha companheira nas quintas-feiras, trazendo assuntos sempre muito especiais, além de muita música boa com o Fabiano Dias. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. É isso aí, bom dia, Fabiano. E bom dia, meninas que estão aqui comigo nessa manhã, Luciana, Veridiana. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Hoje um papo super especial, lembrando que as nossas quintas são sempre da educação, trazendo assuntos a ver e traz sempre pautas incríveis para que a gente possa conversar e estar também levando até você em casa, que por vezes é mãe, avó, e está nos acompanhando, vendo formas diferentes de aprendizagem para os nossos pequenos, além da educação em geral, que a gente sempre diz que educação é sempre a base de tudo, onde tudo inicia. E Veri, bom dia, mais uma quinta aqui comigo. Bom dia, Laura, bom dia, Luciana, Fabiano, bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer poder participar deste quadro das Quintas da Educação. Como eu sempre falo, é uma honra continuar envolvida com a educação. Depois de toda essa trajetória que eu tive na educação, foram mais de 36 anos trabalhando. E dividir esse espaço contigo, Laura, é muito gratificante. Então, eu nunca deixo de te agradecer por isso, por fazer parte deste momento tão importante para todos nós. Maravilha, Veri, muito obrigada. Nós que agradecemos, né? E Luciana, seja muito bem-vinda. Então, hoje vamos falar sobre contação de histórias. E gostaria que tu te apresente para o pessoal de casa também. Então, um bom dia para todas vocês, para essa música maravilhosa que nos acolheu. Eu vou me apresentar, vou dizer que o meu nome é Luciana e eu venho do município de Guaporé. E eu estou muito honrada e feliz de poder estar com vocês nessa quinta-feira de manhã falando sobre educação e um tema que é muito importante, né? Que é a leitura e a potência das histórias para as nossas crianças. Com certeza. E Luciana, conta para nós então, como foi esse desenrolar da tua vida dentro das histórias? Como iniciou todo esse trabalho? Então, essa é uma história que faz parte da minha história. Esse amor pelos livros e pelas histórias, eu acho que chegou até antes do que eu. Quando eu nasci, já nasci assim, presenteada pela minha avó materna com livros. Monteiro Lobato, os clássicos dos contos de fadas dos irmãos Grimm. Então, essa escuta pelas histórias, ela vem desde muito tempo me acompanhando. E aí eu fui crescendo no meio disso, eu fiz a minha formação, olha, a minha família, que eu honro e agradeço até hoje, que desde pequena me deu, né, essa alegria de poder viajar nesse espaço da leitura e do livro. Eu fui crescendo, filha de professora, né?
E fiz magistério, depois fiz a minha graduação em pedagogia e há 34 anos que eu estou na educação. Sou mãe do André também, do Renato Augusto e professora. E agora eu digo que eu sou uma escutadora de histórias e uma contadora. Então, todo esse projeto que eu estou desenvolvendo desde o ano passado, ele tem toda essa história, né, que vem desde a minha infância, que me acompanha. Esse amor pelo livro, pela leitura e a riqueza que isso faz para a nossa constituição como pessoas. Com certeza. E, Luciana, dentro de todo esse amor, de todo esse trajeto, quando tu pensaste em fazer algo diferente, dizer, eu vou realmente trabalhar para que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades de receber as histórias, de ouvir histórias. E hoje tu tens o ateliê de histórias, né? Então, só para que a gente possa também compreender agora, principalmente, os teus... como tu exerce essa função de contadora. Isso. Então, o ateliê de histórias, ele nasceu o ano passado, né? É um projeto que eu estou idealizando, o segundo, né? E o ateliê de histórias, ele nasceu exatamente nesse momento de pandemia, onde eu percebi que era fundamental levar uma palavra para as pessoas, né? De acolhimento. E nada melhor do que uma história, do que o resgate disso, para acolher e para lembrar o nosso pertencimento, né? Da onde nós viemos, como nós estamos. E aí o ateliê de histórias vem com essa pretensão que não era muita, né? Era uma ideia assim bem inicial e foi se desenvolvendo em um projeto que daí nasceu e agora ele está ganhando espaço nas escolas municipais, públicas e privadas de Guaporé, de Vista Alegre, do Prata, que eu trabalho também com a educação lá, 2 lajeados também na área da educação. E aí a gente vem desbravando esse mundo que é maravilhoso dos livros, né? Então assim se constituiu o ateliê. Eu digo que o ateliê, ele não é feito... Ele é uma empresa cultural, mas ele não é feito só pela Luciana. O ateliê, ele é feito por várias mãos que tecem as histórias e os momentos importantes e ricos que nós temos com a leitura. Então, o que é o objetivo do ateliê? O que ele faz? É promover o amor pelos livros, pela leitura, e principalmente o acesso a essa leitura. Olha aí, e ver e como isso é importante, saber que um trabalho como esse está sendo desenvolvido para chamar a atenção para a leitura, para criar o amor pelos livros, e como tu vês todo esse contexto dentro também da comunidade escolar. Laura, a contação de histórias, ela é uma ferramenta muito importante dentro das escolas, porque ela vai trabalhar todo o imaginário, toda a capacidade cognitiva da criança, vai trabalhar os valores, vai trabalhar os próprios limites, o folclore, a cultura, mesmo antes da criança saber a ler e a escrever. Então, como a Luciana colocou, ela teve uma vivência desde a infância, por isso que hoje ela é uma contadora de histórias e ela é uma amante dos livros. Então, as escolas, as famílias têm que dar esta oportunidade para as crianças desde cedo. Tem que colocar essas crianças em contato com esse mundo da imaginação, essa forma lúdica de aprender, que é tão importante para o desenvolvimento integral das crianças. As crianças ouvindo uma história, elas já vão imaginando, já vão entrando no mundo da fantasia e elas vão aprendendo valores.
A gente sabe que desde dos povos ancestrais, eles já usavam a contação de histórias como uma forma de contar as experiências, de ter um momento de união entre os povos e de incutir nas pessoas valores. E então essa contação de histórias, ela vem dos tempos remotos e ela deve ser continuada. Esse hábito deve ser continuado até nos dias atuais. E as escolas, elas têm obrigação de colocar as crianças em contato, não só com a contação, não só o ouvir, mas também em contato com livros de poesias, contos, romances, porque a criança vai adquirir com isso o hábito da leitura. Então, se a criança já começa a ouvir desde a educação infantil, onde ela ainda não sabe ler, não sabe escrever, ela já vai se tornar uma apreciadora da leitura. É um grande incentivo à leitura, à contação de histórias. E a gente pode usar a contação de histórias para incutir nas crianças muitos valores, a história do não ao preconceito, a trabalhar o bullying, a trabalhar tantas questões que talvez, lendo depois, elas não aprenderiam tanto quanto ouvindo. E também é um momento muito íntimo da criança com a professora e da criança com a mãe, com a avó que conta histórias. É um momento prazeroso, é um momento de afeto, de troca de carinho. Então, assim, o velho hábito de contação de histórias, ele não deve ser esquecido, nem nas famílias e nem dentro das próprias escolas. E tu vê, Veri, agora falando que realmente vem de berço, também ouvindo a Luciana falar, eu lembro de histórias que a minha mãe me contava, que a avó contava para ela. Então, porque antigamente não se tinham outras formas de receber histórias e tudo mais. Então, tem aquela história que a nona contava, que a bisa contava, que enfim. E olha como isso marca, porque, por exemplo, a minha mãe conta pra mim e eu conto pra minha filha. E quando fiz magistério, uma das histórias eu criei um flip chart lá para poder contar as histórias para os meus alunos. Então, para ver como é legal todo esse mundo da contação, porque ele é lúdico. E a gente vê que, por exemplo, uma simples contação com uma entonação diferente já faz com que tu crie ambientes, tu já cria. Então, eu lembrando disso de quando era pequena, e hoje a gente sabe que são inúmeras as formas de contar e inúmeras formas de chegar até as crianças de forma lúdica. E, Luciana, como tu vê esse lado de trabalhar esse lúdico, de fazer com que tudo possa se encaixar para que a gente crie, tanto nas crianças, essa imaginação, mas também que a gente possa dizer, e tudo isso você encontra na leitura? Aproveitando a fala da Veri também, eu acho que essa parte das histórias, ela vem desde antes, né? Eu escutava numa formação que eu estou fazendo com a mestra Claudete Terezinha da Mata, que ela diz que a arte de ouvir e de contar histórias da leitura, ela acontece desde quando o bebê ainda está no ventre da mãe, né? Então, é aquela conversa diária que a mãe vai tendo com o filho, que vai tecendo aquela memória, é que vai alimentar o início do imaginário da criança depois. Então, o mundo das histórias, realmente, ele é um mundo que a gente não pode deixar de aproveitar e de explorar. Gosto muito dessa ideia e faço muito esse trabalho de resgatar as histórias dos nossos antepassados, trabalhando a nossa ancestralidade com as crianças. Porque todos têm o seu espaço, todos têm o seu lugar, a sua trajetória. E isso que a Veri coloca também, das diferenças entre as crianças, né? As suas origens. Tudo isso pode ser constituído e construído a partir de uma narração, a partir de uma contação de histórias que parece que
Às vezes não tem uma pretensão tão grande, mas a dimensão disso é muito grande para as crianças, mesmo que a gente não perceba, né? Então, eu acho que a gente tem que explorar o máximo que a gente pode de leituras, de maneiras de ofertar o livro, de dar o acesso para essas crianças e para essas famílias também. Eu posso contar uma história desde usando uma simples folhinha, como a gente tem aqui, e explorando vários outros recursos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o tecido, né, porque ele remete muito ao afeto, com recursos em madeira, de artesanato, e aí a gente vai, né, os materiais não estruturados também, porque fazem com que a gente estimule ainda mais a criatividade, a linguagem, o contato, enfim, a aprendizagem deles de forma integral. Que bacana. E pegando o gancho da Luciana, também o que é muito interessante trabalhar a contação de histórias, porque normalmente, em todas as histórias, os personagens eles têm uma certa dificuldade, que eles acabam solucionando aquela dificuldade. E as crianças, ouvindo uma história, elas já vão estar sendo preparadas para a vida também, porque a vida da gente tem dificuldades, a gente vai encontrar obstáculos no nosso caminho. E a criança, tendo essa visão de que, tendo empatia com um determinado personagem e vendo que o personagem, ele conseguiu vencer aquele obstáculo, aquele desafio, essa criança, ela já vai também entender que ela também pode fazer como aquele personagem, ela também vai enfrentar um desafio e ela também pode se superar naquele desafio. Então, a gente também trabalha as emoções, né, Luciana? Muito. E isso que tu falas, realmente é uma coisa que quem está com a criança, né, percebe. Eu, nos meus 34 anos na área da educação, percebo muito isso. Às vezes, a gente conta uma história e a criança pede que repita, né? A mesma história várias vezes. E isso por quê? Justamente porque ela se depara com alguma coisa na história em que para ela está fazendo um significado grande, identifica e ajuda ela a ressignificar aquilo. E a interessante entender também que a história, ela sempre agrada pessoas de todas as idades, né? Então, eu vou até colocar aqui um exemplo na escola que eu trabalhei, que eu fui por 16 anos diretora, que é a Escola Estadual Reinaldo Cherubini. Todas as segundas-feiras, a gente tinha a hora do conto, na entrada do período da tarde. Então, todas as segundas-feiras, cantado o hino nacional, e depois a hora do conto, e a gente fazia um revezamento entre as professoras. Cada semana, uma professora contava histórias. E o que a gente percebia era a reação das crianças, é um momento muito esperado pelas crianças, a reação das crianças em ouvir as histórias era um momento muito especial, e os pais que levavam as crianças para a escola e ficavam aguardando até as crianças entrarem, porque se conta no pavilhão, todas as crianças juntas na hora da entrada, os pais permaneciam lá para ouvir as histórias. E com um semblante assim de estar gostando daquilo. Então, assim, é muito interessante ver que não só a criança da educação infantil, mas todas as crianças até o 5º ano, né, as séries iniciais, mas os pais também, eles participavam, assim, ouviam com muita atenção e com muito gosto as histórias contadas pelos professores. Que bacana. Isso é bem real. Eu tenho, às vezes, eu e as pessoas que compõem comigo o trabalho, a gente tem um retorno exatamente dos pais, porque os pais acompanham a contação com as crianças, e aí na rua ou até, né, nas redes, os pais colocam: ai, prof, eu adorei aquela história que eu escutei. Você contar. Então, é a história que a gente pensa que é só para criança,
Na verdade, não existe, eu acho, assim, definida um tipo de história para um tipo de escutador e leitor, né? Porque as histórias, elas são para todas eu digo crianças pequenas e grandes, porque nós continuamos nutrindo a nossa criança interior, né? Com certeza. Eu acabei de fazer uma coisa aqui na minha cabeça, porque eu lembro muito do meu pai contando histórias, sabe? Ele me contava anedotas, dizia ele, coisas que era daquele jeito. Só que agora, ouvindo vocês conversar, eu acabei de fazer uma ligação entre a história que ele contava e aquele filme As Aventuras de Pi, sabe? Que deixa deixa subentendido, assim, tu não entende não é que tu não entende direito, mas é uma forma de contar a história, né? E o filme é exatamente a reação, a imaginação dele. E aí eu acabei fazendo isso agora, que, tipo, eu nunca ouvi ninguém contar as histórias que o meu pai contava pra mim. Eu nunca ouvi nada parecido. E que talvez ele desse... Tinha algum significado. Ele desse personagens pra história que talvez uma coisa que ele tenha vivido, né? Com certeza. Uma coisa bem louca, assim, até me emocionei. Ai, que legal. É verdade. E quando a gente pensa que as crianças, elas estão completamente abertas para isso, porque a gente vê que, se estimuladas, elas querem um livro todo dia, elas querem estar... Uma coisa que me chamou a atenção foi no dia que eu descobri no Spotify que tem contação de histórias também no Spotify. Aí, às vezes, no carro, a gente tá indo para um lado e para outro. Mamãe, coloca para mim a tal historinha. Ou coloca para mim Era Uma Vez, e depois encontrar uma historinha diferente. E eu digo, como é interessante, porque em outros momentos poderia estar me pedindo outras coisas para ouvir. E não, ela quer ouvir histórias. Mas é algo bacana. E ouvindo tu falavas, Luciana, sobre as mães contarem desde os filhos estarem no ventre. Isso é muito legal, porque não se tem esse conhecimento. Se diz, vamos colocar uma música para ficar uma coisa mais calma, mas talvez a voz da mãe com expressão, possa já chegar de uma forma até mais gostosa para o bebê. E pensando nisso, a falta de talvez pais que possam estar estimulando os filhos ou contando histórias para os filhos desde cedinho. Eu diria não, então, se já passou a tua gestação, mas do tipo começar já, assim que puder, porque são estímulos. E claro que depois disso eles vão viver maiores estímulos dentro de um ateliê, dentro das escolas, é isso, mas os pais precisam fazer a sua parte também, quando a gente pensa em dizer, não, eu quero que meu filho se acostume a ler, eu quero que ele tenha, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Com certeza. Então isso é bacana poder ouvir e dizer, olha como faz a diferença, né, Veri? Porque deve chegar muitas crianças na escola sem ter esse contato, até dizer assim, eu nunca ouvi uma história, ou enfim. Por isso, Laura, que a gente sempre fala, claro que tem a parte da educação, que tem que partir da família, mas infelizmente muitas famílias não fazem isso, e aí a escola tem que suprir esta necessidade. E quando a gente fala da criatividade, imaginação da criança, muitas vezes a gente subestima a imaginação da criança. Então, o que pode ser feito é o professor, o pai, a mãe, enfim, quem for contar uma história pela metade e perguntar para a criança, e agora, como essa história vai continuar? E deixar a criança terminar aquela história, dar um final diferente. E isso, muitas vezes, a gente se surpreende, porque as crianças, elas dão um final, às vezes, muito mais criativo do que aquele que estava no livro. Então, esse é um exercício que é ótimo de fazer com os alunos, de fazer com as crianças pequenas, até com adultos. Ora, uma vez uma princesa que morava num castelo. E aí, o que aconteceu? Aí a criança continua. Aí isso se chama uma história compartilhada, né, Luciana? Que a Luciana é especialista, deve saber muito mais do que eu. Esse tipo de história compartilhada, além de ser um momento de, como eu falei primeiro, de união, de carinho, de troca de experiências,
vai desenvolver a criatividade e a imaginação da criança. E vai fazer com que a criança se sinta autoconfiante, porque ela vai dar um determinado fim. E até se for conversar com psicólogos, até os psicólogos podem interpretar o que a criança está sentindo, dependendo do final que a criança vai dar para aquela história. Com certeza. Gurias, o nosso papo está ótimo. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer à loja Beneduzzi, que sempre me veste de felicidade, sempre vestindo a todos que vão até a sua loja. A Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida. A URP Mercados, sempre com horários especiais para te atender, de segunda a sábado até as 21 horas e domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, aqui próximo aos Bombeiros, em Nova Prata, na Placidina de Araújo. Uma esquina linda com decorações, móveis, são detalhes fantásticos para tua casa, então passa lá. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul, além de reforço escolar. Então agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Música, Fabiano. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Impostos, finanças, dinheiro. Quer saber mais sobre isso? Nessa quinta-feira, sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Contador e professor, eu estou falando de Renato Breitenbach, que estará aqui nesse sofá. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Dias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz o nosso sentimento libertar o amor, te enlouquecer. Deixa a noideira bater, pra nunca mais esquecer. Deixa a maré nos levar. La 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 ya, la 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 ya, la ya. Muito obrigada, Fabiano. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre contação de histórias. Estou aqui com a Luciana Bonfanti e também com a Veridiana Valarciota para falar um pouquinho sobre a importância da contação de histórias para as nossas crianças. E agora, Luciana, falando sobre o teu ateliê de histórias, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre as ações que vocês desenvolvem dentro do ateliê. Então, o ateliê de histórias, ele é itinerante. Nós estamos, assim, trabalhando dentro das escolas da rede municipal, da rede privada e da rede estadual também. O que a gente tem feito? Praticamente, a gente chega na escola, né? Contato com as prefeituras de municípios próximos e a gente trabalha só a contação mesmo. Então, o ateliê vai até lá, a gente pensa em temas ou pensa em autores e a gente trabalha com as crianças desde o berçário. E a gente conversava primeiro sobre as histórias e os envolvidos nisso, né? As idades. Essa semana eu estava nas escolas municipais de Dois Lajeados e Vista Alegre, do Prata, até ontem, fazendo uma contação de história para os bebês. Então, assim, um bebê que vem de 1 ano e meio, 2, ele senta no colo e ele vai olhando aquele livro, a gente vai narrando, vai contando a história. O bebê, ele não sai dali, parece que ele mergulha no livro. Então, olha a oportunidade e a importância, como tu colocaste, né, do olhar das escolas para essa atividade. Né? O investimento que é feito, porque isso é um investimento que é para uma leitura de vida, não é só a leitura do livro em si. Então, o ateliê tem feito essas parcerias com prefeituras, a gente faz também formação de leitores, também fizemos formação com professores, parando e pontuando um pouco o que é mesmo contar uma história, o que é necessário, o que eu preciso antes conhecer em mim para depois eu poder estar contando para o outro. São ações baseadas no amor aos livros, na leitura, no incentivo, no acesso às famílias, às escolas e aos educadores também, os professores. Basicamente, essa que é a linha que o ateliê trabalha. Levar a leitura, um livro de qualidade, uma história de qualidade. Precisamos também cuidar do acervo, né? Que vamos usar com os nossos pequenos. Buscamos também fazer um trabalho que não seja único, parado, e em espaço fechado, né? A gente busca casar todas as habilidades que a criança possa ler.
com elementos naturais, com culturas diferentes, resgatando a memória afetiva, que é uma coisa, assim, fascinante. Com certeza. E eu te ouvindo falar que tem todo esse incentivo, esse trabalho, eu penso que nas escolas, né, Veri, precisa-se também trabalhar os professores, precisa-se falar mais sobre e ter, por exemplo, tu tinhas a hora do conto na tua escola. E lembro que também, quando eu fiz magistério no Tiradentes, também tinha, e isso é bacana, porque além deles estarem aproveitando as professoras que estavam aí estudando, que éramos nós, mas ter esse momento e trabalhar também com os professores que estão à frente dessas turmas, desses pequenos. O que eu sempre falo assim, Laura, o importante é sempre a informação. Então, espaços como este nosso aqui das Quintas da Educação, a gente já está fazendo uma parcelinha. Estamos informando as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque o nosso programa fica gravado no YouTube, o quanto é importante a gente levar para as crianças a contação de histórias lá na família, numa roda de amigos, o quanto a gente consegue desenvolver através da contação de histórias. E nas escolas não é diferente. Então, o trabalho que a Luciana faz é muito importante com os professores, a formação dos professores, para que os professores entendam as habilidades que estão desenvolvendo nos alunos através de uma contação de histórias. E a gente não falou aqui, uma habilidade muito importante é a oralidade das crianças, porque no momento que a criança dá continuidade a uma história, ela está desenvolvendo o seu vocabulário. Então, uma atividade simples, mas importante, que tem países como os Estados Unidos, já é uma prática muito normal, é hábito deles fazerem, desde as crianças pequenas, as crianças levam um objeto para a escola, um ursinho, por exemplo, e elas vão na frente dos colegas e falam: esse ursinho tem o nome tal, eu ganhei da tal pessoa, o meu ursinho gosta de fazer isso, gosta de fazer aquilo. Então, é uma atividade simples que se começa lá na educação infantil, mas essa atividade já vai fazer com que a criança desenvolva um vocabulário, a oralidade, a maneira de se expressar, perde o medo de falar em público, que é um medo natural que a maioria das pessoas tem, e que tem que ser começado lá na fase, né, Luciana, lá no início. A gente tem que dar oportunidade para essas crianças, porque se elas não tiverem essa oportunidade, depois, quando adultos, quantas oportunidades elas podem perder por ter este medo de se expressar, este medo de falar em público. Então, é uma atividade simples. Lógico que tem as crianças que são mais tímidas, que têm um certo bloqueio, mas aí o professor pode chamar essa criança de lado e orientar ela para que, num primeiro momento, conte só para o professor, depois conte para dois colegas, e assim vai abrindo esse caminho. Então, a contação de história serve também para isso. E até a organização de ideias. Porque no momento que você fala, você precisa organizar o seu pensamento. E muitas pessoas têm dificuldade nisso. Você tem que saber ter um começo, um meio e um fim para aquele assunto que você quer transmitir. Então, a contação de histórias, ela serve também para isso, e também ela tem que ser muito bem explorada dentro das escolas. Sabes que enquanto a gente fala e fala bastante das nossas crianças, das escolas, porque é necessário, principalmente, sabe que eu comecei a pensar que existem os lares de idosos que às vezes eles acabam precisando fazer outras atividades e pensar também de que formas a gente pode continuar estimulando esses idosos tanto ao pensar e tudo mais. E essa contação de histórias, às vezes, entre eles, uma coisa outra, além de surgir provavelmente histórias engraçadas e tudo mais, tu vê que tu consegue trabalhar em todas as faixas etárias. E aí agora eu digo, olha só, a gente fala das crianças, fala dos adultos que precisam estimular
estimular as crianças, mas a gente vê que em diversas outras idades pode ser trabalhado e de uma forma que fique gostoso, pode ser engraçado, pode ser uma forma de lazer, mas faz com que gere o que não se pare, que se continue pensando, que se continue imaginando. Como é que tu vê esse lado, Luciana? Com certeza. Isso que tu coloca dos idosos, por exemplo, né? É um fator que auxilia eles neste momento, que valoriza toda a construção de vida que eles tiveram e ainda faz com que as crianças se encantem, porque é importante a gente trabalhar a nossa literatura infanto-juvenil, né? Com as fábulas, com os contos, com as histórias dos livros. Mas essa história que ela é contada, que aconteceu por uma pessoa, a pessoa está passando aquilo dela. Parece que ela tem um efeito muito mais cativante. E aí com os idosos, com mulheres, com grupo de mulheres, com grupo de avós. A história, a narração, a oralidade, como a Veri colocou, ela é para todas as idades. Ela faz bem, ela não tem contraindicação, né? Eu acho que ela é assim essencial. Por isso da importância do incentivo para essas ações, né? Tanto narrativas como literárias. Porque se a gente for pensar hoje em termos de país, quantos livros será por ano que qualquer faixa etária tem acesso e lê, comparando com outros países, né? Pois é. Se a gente for ver, é um número baixo, poderia ser muito mais elevado se fosse valorizado e incentivado. E uma das maneiras de chegar em todas as pessoas todas as pessoas têm alguma coisa para contar. Todo mundo tem um livro que viu, o que ouviu, ou uma história que sabe, que nem o nosso músico aqui estava comentando do pai, né? Que ouvia histórias. E é isso. Contar histórias é isso. É uma conexão com o nosso interior, com a nossa história e continuar levando a palavra para todos. Porque todos têm o direito de ler. Ouvi isso do André Neves em uma formação que eu fiz e que ele diz: a leitura é um direito, ler é um direito. Não só a leitura do livro, né? Mas como Paulo Freire diz, a leitura do mundo, ela precede a palavra. Então a gente tem que aprender também a fazer a leitura com todas as pessoas e de todos os espaços aonde nós passamos. Luciana, e você como uma contadora de histórias, que dicas, que técnicas você daria para os professores, para as pessoas que estão nos assistindo? Qual seria a melhor forma de contar uma história? Então, o que eu considero que é importante para a gente poder contar uma história? Primeiro, eu preciso conhecer a história e sentir se aquela história tem alguma coisa que me chame a atenção, que mexa com a minha essência. Porque aí, depois que eu tenho isso, eu vou ter o pertencimento daquela história. E aí eu vou transmitir ela da melhor maneira possível. Então, conhecer a história, escolher um acervo que seja um acervo rico, aonde eu possa trabalhar várias habilidades e potencialidades do público que eu vou estar trabalhando, independente qual for. Gostar de estar falando. E as técnicas e recursos para usar, o que os professores podem usar, são os mais diversos possíveis. Eu costumo muito falar para as professoras e professores que o menos sempre é mais.
Então, para mim contar uma história, uma boa história, eu não preciso ter, talvez, aquele cenário com muita informação. Eu não gosto particularmente de muito elemento com plástico, sabe? Eu acho assim, se eu tiver apenas um elemento, que seja o veículo transmissor, né? Que seja o significante ali, um elemento eu já consigo contar uma história linda. Porque o meu objetivo é o quê? É levar a história, o livro. Então, se eu acabar colocando muitos recursos, a criança vai prestar, e o adulto também, mais atenção no que ele está vendo do que no que ele está ouvindo. E o nosso objetivo é levar a comunicação, a narração, a oralidade. Então, eu tenho que proporcionar isso, como a Veri colocava antes, né? O imaginário, o simbólico das crianças não precisam de muitos recursos. Precisa, sim, que a gente saiba escolher uma história que converse com a gente. Aí eu entro naquela história e, a partir do momento que eu apresento, as crianças e os adultos, com certeza, entram na história. Então, os professores podem ficar, assim, eu acho que bem focados na essência da história. A principal coisa. É isso aí. Gurias, então agora a gente vai dar uma breve pausa aqui. Eu quero chamar nesse momento o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, preparando o Expresso meio-dia para nós. E quais as manchetes de hoje, Thiago? Bom dia! Sim. Muito bom dia, Laura. Bom dia para a Veridiana. Um bom dia também para a dona Luciana e o nosso gravioleiro e cantador Fabiano Dias. Os destaques do Expresso Meio-Dia de hoje ficam por conta aqui na região. A Universidade de Caxias do Sul, mais uma vez, é listada como uma das melhores instituições de ensino superior da América Latina. No estado, o destaque fica por conta do grande incêndio que destruiu completamente o prédio da Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre. 2 bombeiros estão desaparecidos até esse momento e o governador Eduardo Leite fala que, preliminarmente, a causa é acidental. Nas informações do Brasil, foi antecipado o depósito da 4ª parcela do auxílio emergencial. E no giro internacional, fortes chuvas causam diversas inundações na Alemanha e mortes são registradas na parte ocidental do país. Sendo esses os destaques dessa quinta-feira chuvosa e incendiosa, logo mais o Expresso Meio-Dia está ao vivo. Muito obrigada, Thiago. E agora eu gostaria de chamar também um recadinho da Kiron Centro Cultural, que toda quinta-feira da educação também nós recebemos o apoio da Kiron. Então, roda para nós, produção. Olá pessoal, sou Wagner, diretor e professor aqui do Didático Pré-Vestibular. E hoje estou aqui como entrevistador e eu vou me entrevistar no Conecta. E eu tenho para vocês, estou trazendo para vocês notícias sobre 3 novidades, 3 cursos que o Didático está lançando agora para o mês de agosto. O primeiro curso são os cursos intensivos que ocorrem aqui na sede de Nova Prata, nos turnos tarde e noite. Então você que ainda não se organizou muito bem para o Enem e vestibulares, é o momento que você tem de nos procurar e conversar sobre a possibilidade, qual a melhor possibilidade, se o turno tarde, turno noite, para que você possa fazer uma revisão completa para os desafios do Enem e dos vestibulares no final do ano. Está preparado? Nós estamos preparados para te auxiliar até lá. Uma outra novidade, então, é numa cidade vizinha que o Didático está lançando a possibilidade do didático por grupos, ou seja, é o didático por disciplina, onde o aluno ele vai poder optar qual disciplina ele quer cursar, né, que ele precisa de um reforço a mais para encarar também vestibulares e Enem.
Essa possibilidade do didático grupos ocorre na cidade de Veranópolis. E agora, pessoal, o importante é que eu quero falar com aquela galerinha do ensino fundamental que quer cursar o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que nós temos uma sede em Bento Gonçalves e a outra sede em Veranópolis, né? Mas a gente sabe que o IFE, né, exige um concurso, exige um vestibular, né, para os alunos do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental, para ingressar então no ensino médio. O didático, há 4 anos, vem preparando alunos do ensino fundamental com 76% de aprovação para ingressar, então, no ensino público de qualidade que o Instituto Federal promove na nossa região. Então, são 3 novidades. O IFE, para a gurizada do 9º ano do fundamental, os intensivos tarde e noite em Nova Prata e também o intensivo por disciplina em Veranópolis. Um forte abraço e bons estudos para todos. E reforçando essa parceria Kiron Centro Cultural com a Didático Pré-Vestibular. Então, para essa gurizada que quer e tem essa intenção de fazer um curso pré-vestibular, estar pronto para adentrar um curso superior, então passa lá na Didático. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso programa Algo a Mais. Vamos de música, Fabiano. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Nunca mais esquecer, pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração. O mal não, o mal não, o mal não. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E na próxima segunda-feira, 19 de julho, a pauta do Entrevistas é a reforma tributária. Para falar sobre isso, nós vamos receber o advogado e professor Francisco Lúcio Salvani. 21 horas, nós esperamos vocês. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Amanhã, outro dia, lua sai, ventania, abraça uma nuvem que passa no ar, pra chover de emoção, trovejar, raio se libertou, clareou muito mais, se entregou pela cor lilás, prata na luz do amor. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como esse sol, e gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre contação de histórias. Estou aqui com a Luciana Bonfante e também com a Veridiana Valarciota, minha companheira de quinta-feira da educação. E agora nós vamos assistir a um vídeo que a Luciana nos encaminhou e que ele é super bacana para a gente estar apresentando aqui. Roda para nós, produção. Casinha. Menina brinca de casinha no fundo do quintal. Com 2 pedras, faz fogo a lenha, se cozinha plantas e sementes frias ou ardentes. Se inventam pratinhos com folhas de árvores. Se convidam bonecas de todas as espécies, louras, negras, gordas, magras, quietas, tagarelas, azuis e amarelas. Uma galinha avisa, cocorococó, entra pra dentro, menina, vai chover, tem nuvens no céu. Feliz dia de brincar, todos os dias, crianças grandes e crianças pequenas. E é isso aí. E como a gente vê as expressões, a tonalidade, quando fala vai falar com de formas expressivas, tu vai soltar a voz, e todo esse trabalho, ele é tão bonito de ver. E imagina para uma criança, né? A gente falou agora, enfim, para qualquer idade, mas a gente como se pega, se prende e se imagina muito ouvindo uma Eu história. acho que a história da entonação de voz, ao contar uma história, essa expressão corporal também que a Luciana usa, isso chama muita atenção das crianças. E como ela mesmo colocou, não precisa de muitos objetos coloridos e de livros para contar a história, né? Com pedrinhas, com expressão corporal, com entonação de voz, dar ênfase para algumas palavras. Eu acho que só ali já chama muito a atenção das crianças. E como a gente estava falando aqui no intervalo, que a Luciana colocou, que gosta muito de colocar as crianças a ouvirem as histórias, só ouvir a história, seja em disco de vinil. Eu lembrei também e eu sou desta época, das radionovelas, que a gente escutava através das emissoras de rádio, e a gente tinha que imaginar
o que estava acontecendo. Então, lógico que os livros são riquíssimos em gravuras e ilustrações, mas só colocar a criança para ouvir as histórias, a gente está instigando muito a imaginação e a criatividade, né, Luciana, delas. A toda a parte da oralidade também. Eles, assim, eles adoram. E, às vezes, eles não têm a ideia de que a história, ela acontece fora da TV, né? Então, o livro já é uma viagem fantástica, quando ele é apresentado. Mas a escuta da história é uma coisa que abre os horizontes da criança, a criatividade, a imaginação flui de uma maneira que depois eles vão recontando a história, eles vão criando, às vezes até histórias cumulativas eles vão fazendo a partir de uma simples escuta. E não precisa ser uma história muito longa também, né? Mas é muito importante. E nisso tudo tem a habilidade ou a arte de escutar. Que hoje em dia a gente não sabe escutar, né? Todos querem falar ao mesmo tempo e a gente não consegue, né? Então, é mais uma habilidade ali. Eu sempre digo que eu sou uma escutadora de histórias. Por isso que eu gosto de contar elas também, né? A escuta, ela é fundamental. E hoje em dia, ela está um pouco esquecida, bem isso que tu colocas, né, Veri? A gente gosta muito de falar, né? Tem a necessidade de expressar. Mas escutar é um exercício de aprender e apreender o conhecimento. Quando eu era criança, eu morava em Veranópolis com uma tata, né? Que eu dizia assim, que era minha tata, morava com os pais dessa minha tata, que ela era muito amiga da minha irmã. Então a gente morava num bairro onde tinha um monte de gurizada da minha idade. Eu era bem, e até uns mais velhos, né? Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E agora que a Veri falou sobre a radionovela, né? Então a gente tinha um rádio na casa de um dos guris, assim, e aí eu lembro da gente ficar, assim, tipo, uns 5, 6, na janela da casa dele, com o rádio ligado, porque o rádio pegava o sinal da TV do vizinho, de baixo. E o vizinho tinha filho também, e ele estava assistindo esses... a gente chama de Tokusatsu TV, né? Que são os efeitos especiais dos super-heróis japoneses. Jaspion, Giban, Jiraiya, esses personagens aí. Então, na casa de baixo estava passando isso. E o rádio pegava a interferência da TV, e a gente conseguia sintonizar na emissora que ele estava, que era na extinta Manchete e tal, que ele estava assistindo, e nós ficava assim, 5, 6 negros assim ao redor na janela, e ficava assim. E aí depois a gente ia brincar e ficava reproduzindo o que tinha ouvido, sabe? Imaginando assim, eu sou tal personagem, não, eu sou o Jasper, não, eu quero ser o Jasper. Daí a gente fazia isso, era muito bom, essa época era muito legal. Aí as pessoas ficam, tem muita gente que acha engraçado isso, porque eu tenho lembranças desde muito cedo, sabe? Tipo, eu tenho lembranças com 3 anos, assim, mais ou menos. Eu lembro muito dos fatos e tudo. Daí dizem, como é que tu lembra disso? Não sei, mas eu lembro. Coisa boa. Olha a potência que é a escuta, né? Com certeza. E meninas, o que mais a gente pode pontuar nessa manhã em relação à contação de histórias? Luciana. Bom, eu acredito que é preciso sim fazer um olhar para a importância que tem o fato de contar histórias, sendo elas orais, né? Na nossa ancestralidade, a narrativa, sendo o contato e o acesso aos livros de boa qualidade, também um acervo bom. E assim, quanto mais a gente puder investir nesta parte do imaginário infantil, até mesmo antes de nascer, né, que hoje a gente já sabe, como eu coloquei primeiro, da importância que tem isso, registrado pela neurociência também, é o fundamental para a gente continuar num processo de educação, formação e social. Uma educação integral que acontece através das histórias.
e da potência que elas têm. E dos livros também. E até falando sobre os livros, eu gostaria que tu falasse sobre essas 2 obras que nós ganhamos aqui na Conecta, que tu trouxeste, que são obras de pessoas aqui da nossa região. Então, nós temos o livro da Bruna Sense Capitânio, que é de 2 lajeados, que também faz parte de uma escola em que eu trabalho. Ela é uma poetisa e ela lançou esse livro, Janelas no Tempo, que é um convite que a gente entra nesse livro aqui e faz uma viagem pelo nosso interior, nos reconectando. É uma excelente leitura. A Bruna é uma flor de pessoa e escreve com uma sensibilidade ímpar. Que bacana. E nós temos este outro Esse também, que é do guaporense Leandro Henrique Hortolã. É o primeiro livro que ele lança de crônicas, né, vamos dizer assim, chamada Refugos. O Leandro, ele é professor, escritor, e essas crônicas dele também, vocês vão se encantar com a leitura. É uma leitura muito agradável, muito atual e com muita sensibilidade também. Por isso que eu partilhei com vocês, né, escritores da nossa região. Com certeza. E vendo que são pessoas que provavelmente foram muito estimuladas. Com e certeza. Aqui estão as obras. Uhum. E isso é muito bacana ver tudo isso se transformando em realmente... eu digo, olha só que bacana, toda a comunidade ganha com isso. Tanto quem escreve, quanto quem recebe depois a obra pronta. Então, estão de parabéns os 2 escritores. E, Veri, o que mais podemos pontuar nesta manhã? Laura, colocando que são escritores que provavelmente foram estimulados, a gente costuma dizer que os bons alunos na escola, eles não são bons alunos à toa. Eles são excelentes leitores, em primeiro lugar. Então, eles sendo excelentes leitores, eles vão ser bons alunos. Então, tudo o que foi colocado aqui, quanto à importância da contação de histórias, a importância de ler, de todas as habilidades que são desenvolvidas, elas são muito importantes, são atividades fundamentais para que, através delas, a gente consiga transmitir conhecimentos, consiga transmitir valores. E fazendo isso dentro das escolas, todo mundo sai ganhando. Porque os alunos são instigados na imaginação, na criatividade, na oralidade, no vocabulário crítico. Os alunos aprendem valores, conhecimentos, como a gente já colocou aqui. E os professores também saem ganhando porque eles conseguem ministrar aulas mais agradáveis. E eles conseguem transmitir os conhecimentos de forma mais agradável. E os alunos recebendo esses conhecimentos desta forma, com certeza eles vão assimilar mais e vão gravar mais. Porque cientificamente comprovado que as pessoas conseguem gravar mais os conteúdos através de histórias. Eu sou professora de geografia e eu lembro que na época que eu estava em sala de aula, que eu costumava dar alguns conteúdos para os alunos, contando histórias, através de músicas também. Então, os alunos gravavam muito mais quando eu associava aquele conteúdo a uma historinha. As próprias linhas imaginárias. Até hoje, eu encontro os alunos que já são adultos, lógico, que foram meus alunos quando eu era professora de sala de aula, e eles contam as historinhas que eu contava. Olha, eu sei as linhas imaginárias do planeta porque você contava essa historinha desse jeito. E eles gravaram, e até hoje, assim, muitos alunos que eu encontro me dizem, contava assim, assim, assim. Então, eu acho muito importante associar as histórias aos conhecimentos em sala de aula.
e ter todo esse carinho, se dedicar a isso, porque os alunos acabam aprendendo, e a aprendizagem é o que a gente almeja, né? Tanto nós professores quanto os pais. Então, todos nós temos esse objetivo do aluno se desenvolver de forma integral. E a contação de histórias, os livros, são ferramentas importantíssimas para que isso aconteça. E então aproveito também para agradecer a Luciana, muito obrigada, foi um prazer te conhecer, Luciana, parabéns pelo seu trabalho, faço votos de muito sucesso, muito obrigada mesmo por ter se deslocado de Iguaporé até aqui, trazendo toda essa bagagem de conhecimento. Agradeço o Fabiano, que sempre ele abrilhanta nossas manhãs de quintas-feiras com músicas lindas, com músicas que são ideais para o momento, para o tema, e também com depoimentos, né? A vida real, ali, experiências que ele teve, ele sempre consegue colocar situações que ele viveu e se emociona. Isso é muito bonito, assim, de ver essa emoção que você passa ao contar as suas experiências de vida. Laura, a ti, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, e agradeço a Lojas Rups, que me veste em todos os programas Algo a Mais, hoje com um look bem colorido, lindo, que é tendência, lindo. Combinação de cores fortes, né? Um verde lima com uva, é uma tendência, então beijão para Nayara e para Ju, que sempre me atendem de forma assim muito queridas, assim, são muito especiais para mim. Então, agradecimento às Lojas Rups, que me vestem nesses programas do Algo a Mais. Então, muito obrigada a todos também que nos assistiram na manhã de hoje. Com certeza, Vericinho, o look tá fantástico. Bem tá colorido, né? Isso aí. Gostaria de agradecer, Luciana, tua presença aqui conosco, e também pedir as tuas considerações para essa manhã. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, né? Educação e leitura. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida de todos. E dizer que sim, que a leitura e os livros, eles são um potencial que servem para transformar as nossas vidas. Que bonito. Agradeço demais a oportunidade de trazer o trabalho que eu estou desenvolvendo junto a municípios vizinhos, junto às prefeituras, também projetos que eu faço junto com a educação, mas de maneira voluntária. Também é uma coisa assim muito importante. Ela alimenta a minha essência como educadora e como contadora de histórias. Então, agradeço a todos esses espaços que apoiam e que incentivam o hábito de ler, de escutar e de contar. E que a partir de agora, né, quem sabe, mais pessoas possam agregar esse nosso fazer, que é de levar histórias. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e pelo veículo de comunicação, e a todos que estão nos escutando de casa também. Maravilha. Foi uma alegria estar com vocês e trazer o ateliê de histórias. Maravilha, muito obrigada, Luciana. E Fabiano, teus recadinhos para esta quinta-feira? Bom, agradecer o pessoal que está em casa nos assistindo, né, escutando as nossas histórias e que nos acompanham semanalmente, né, com esse nosso programa Algo a Mais. Então, esse final de semana estamos mais por casa, mais de buenas, mas na semana que vem tem bastante trabalho. Espero que os amigos sigam. Segue aí Musiqueiro Dias no Instagram, Fabiano Dias no Facebook. Logo tem coisa boa chegando, coisa nova e novidades.
Ai, que bom, Fabiano. É isso aí. Então, pessoal, agradecendo a todos que estão aqui comigo, Veri, a Luciana, a Fabiano, e a você que está em casa, que mais uma manhã nos acompanhou, nos dando essa força de estar aqui assistindo e, ao mesmo tempo, também recebendo um bom conteúdo. Queria agradecer. E a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. A Beneduzzi, Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, ao Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida, ao RP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, sempre com horários especiais para te atender, a Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, na Placidina de Araújo, um espaço lindo, onde você encontra coisas fantásticas, decorações, móveis para tua casa, então aproveita. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, e a Kiron, Centro Cultural. Então, pessoal, um abraço a todos e continuem com a programação da Conecta Mais e nos vemos amanhã às 10h30. Música, Fabiano. Dizem que sou louco por pensar assim. Se sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz.